Boa noite, igreja. Que alegria podermos estar juntos nessa noite para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Seja muito bem-vindo você que nos assiste, você que faz parte da PIB de Moça Bonita, você que está aí nos visitando, recebeu esse link de alguma maneira, seja muito bem-vindo. Que essa noite seja uma noite onde a graça, o amor, a manifestação do próprio Deus se revele a você através dos louvores, através das orações e através da palavra proclamada. Nós vamos orar nesse momento e em seguida vamos adorar ao Senhor. Aí na sua casa, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai, que alegria podermos estar juntos nessa noite de quarta-feira, reunidos para engrandecer o Teu nome, para Te adorar em unidade. Ó Deus, para nos debruçarmos na Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Nós carecemos Te ouvir, nós carecemos Te conhecer, nós carecemos da Tua direção. Por isso se revela a nós, ó Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja pairando sobre nós, sobre cada um que está conectado conosco nas suas casas, que o Senhor se revele a cada um, que essa seja uma noite grandiosa na Tua presença. Te adoramos em espírito e em verdade, e Te pedimos, recebe a nossa adoração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos cantar que nós somos os trabalhadores, os cooperadores de Deus, o corpo de Cristo. Que você na sua casa possa seguir o exemplo do Senhor, percorrendo por todas as cidades e aldeias, sendo instrumento do Senhor para a proclamação desse reino. E que você possa ser usado por Ele nesse tempo, que você possa ser um instrumento nas suas mãos. Vamos cantar juntos então? Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão. A seara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, os trabalhadores, somos Teu corpo, Jesus. Somos Teus pés, andando em toda parte, somos Tuas mãos, curando e abençoando. Somos Teus olhos, à procura dos aflitos, somos Tua boca, proclamando o reino de Deus. Vamos no início. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguia Jesus, vendo as multidões, cheio de compaixão. A seara é grande demais. Chegou a nossa vez. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos, pregando o evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja,
Somos igreja, os trabalhadores, somos teu corpo, Jesus. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da tua glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós somos, cante. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Será que aí da sua casa você pode pedir: Senhor, usa a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, usa a minha vida para ser manifestação do próprio Filho Jesus aqui na terra. Deus, usa os meus olhos, usa as minhas mãos, os meus pés. Deus, usa-nos, dá-nos oportunidade, dá-nos sensibilidade, dá-nos coragem, dá-nos ousadia para sermos sal e luz, para representarmos o Senhor aqui na terra. Nós somos a tua igreja, nós somos o teu povo, o teu Espírito foi derramado sobre as nossas vidas e nos deu autoridade para pisarmos nessa terra, proclamando o teu reino, exaltando o teu santo nome, declarando que o Senhor vem, que o Senhor vem. Deus, que haja uma só mensagem nos nossos lábios, que haja uma só intenção dos nossos corações, de que o Senhor se manifeste, de que a tua glória se manifeste em nós e através de nós. Deus, muito obrigado por sermos teus instrumentos, muito obrigado por esse privilégio de poder fazer parte da tua obra. Na sua casa, adore ao Senhor, exalte a pessoa de Jesus Cristo. Vamos aclamá-lo nessa noite, vamos declarar que não há outro como o Senhor Jesus, esse Jesus que é maravilhoso, é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não há outro como tu, Senhor, e o Senhor tem promessas para nós nesse tempo. O Senhor tem promessas para a tua igreja, incomparáveis promessas para cada um de nós. Adore ao Senhor então na sua casa, exalte com todo o seu coração. Vamos cantar. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te
ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei.